Olá, o Trilhas da Democracia continua debatendo as expectativas em relação ao governo Jair Bolsonaro. Em foco, o tema do desenvolvimento econômico e seus impactos sociais e ambientais. Os nossos convidados são Ana Cristina Fernandes, doutora em Geografia e professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, e Evanildo Barbosa, doutor em Desenvolvimento Urbano pela UFPE e diretor nacional da FASE. A primeira pergunta que eu traria para esse debate se refere às declarações que já foram feitas pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pela ministra da Agricultura, pelo ministro do Meio Ambiente, que dizem respeito à forma de enfrentar o problema do desenvolvimento econômico. Ou melhor, a forma a ser implementada de retirar os obstáculos para um novo ciclo de desenvolvimento econômico no Brasil. Problemas que dizem respeito a populações quilombolas, populações indígenas, comunidades rurais e urbanas locais, que seriam obstáculos a esse novo ciclo de desenvolvimento. Eu gostaria, então, que, antes de mais nada, nós discutíssemos aqui o que significa isso, o que representa isso em termos de política de desenvolvimento. Ana? Então, Mandaína, eu acho que a primeira questão que a gente tem que levar em conta é o próprio conceito de desenvolvimento. O que a gente chama de desenvolvimento, mesmo o desenvolvimento econômico, talvez seja uma visão muito parcial, muito enviesada, né, de um processo que, para ser considerado realmente, efetivamente desenvolvimento, teria que levar a uma condição de vida melhor para as pessoas, de uma forma muito mais generalizada. Muitas vezes a gente toma o termo desenvolvimento, mesmo desenvolvimento econômico, como um processo para gerar riqueza sem se preocupar em como essa riqueza vai ser compartilhada, como ela vai ser distribuída, especialmente considerando que o processo de desenvolvimento envolve uma quantidade muito grande de atores e não apenas aqueles que detêm mais poder econômico, mais poder político. Então, eu acho que o primeiro questionamento é esse. Para que serve esse processo que a gente está chamando de desenvolvimento? Se ele for realmente para gerar uma maior riqueza, que venha a ser melhor distribuída entre a população, a gente tem que ter muitos cuidados, inclusive com os cuidados decorrentes dos impactos que esse processo possa gerar até na própria condição do ambiente natural, que, ao ser deteriorado, se volta contra a população também. Nós somos vítimas de um processo desenfreado, desorganizado e muito parcial, não é, de crescimento econômico que interfere sobre a natureza e termina gerando grandes desequilíbrios ambientais que geram destruições e impedem efetivamente o desenvolvimento. Então, a primeira coisa é pensar, não é qualquer processo de crescimento econômico e mesmo de desenvolvimento econômico que nos interessa. É muito importante a gente gerar riqueza, mas não a qualquer custo. E essa é uma discussão que termina sendo, que termina afetando muito mais intensamente as populações locais que estão no território e é com elas que menos se debate os rumos desse desenvolvimento, as decisões que precisam ser tomadas. Então, eu imagino que vai ser uma questão que precisa ser discutida muito mais intensamente. Quais são os prós e contras, quem são os beneficiários, como vai ser repartido os benefícios desse desenvolvimento. Evanildo, recentemente eu li um texto do sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos, em que ele fala de um novo interregno. E a característica desse novo interregno seria a abertura de espaço para um capitalismo sem contradições. Ou seja, um capitalismo que não tem mais as tarefas os compromissos que tinham sido assumidos, por exemplo, na época do estado de bem-estar social no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Será que estamos prestes a enfrentar um desenvolvimento sem contradições, ou seja, um desenvolvimento econômico em que todos aqueles grupos que seriam responsáveis por fazer oposição a ele, devido aos seus impactos sociais e também ambientais, como acaba de dizer Ana, seriam alijados desse processo?
sem contradições, eu acho possível, né? Porque a contradição já está dada, né? Então, a gente está se referindo a uma experiência recentíssima, né? De eleição de uma proposta que declaradamente ela se coloca na contramão da ideia que foi construída há muito tempo de um Estado de Direito, né? Então, todo um processo de desestruturação das políticas já em curso, todo um processo de reorganização de forças ligadas ao grande capital, né? Quer dizer, com profunda conexão internacional, passa a dominar mais e mais, né, a estrutura de governo. Então, eu não vejo muita novidade em termos da promessa, né? A promessa era essa mesmo, era aprofundar esse processo de recomposição de forças e, portanto, de acumulação de capital. Agora, eu não acredito que não haverá resistência, porque a resistência já está dada nos territórios, né? Tem um processo de articulação anterior, digamos assim, à eleição, que aponta na direção de alguma resistência, de alguma indignação, né? E não acredito que, por sermos um sistema de coalizão também, que as coisas passem assim tão abruptamente, bom, porque o governo saiu com esse ganho eleitoral tão pomposo, né? Eu acho que, de fato, a proposta é de desregulamentar, já tem muita coisa em curso, não é obra e graça só desse governo que virá, especialmente para tirar as amarras, por exemplo, em relação a algum controle ambiental, alguma normativa constitucional que daria ali alguma salvaguarda aos direitos de populações tradicionais, para dar um exemplo. Isso sim está se aprofundando, mas eu pessoalmente acho que tem resistência, né? Terá resistência porque a sociedade brasileira, por mais que ela esteja passando por esse momento, ela tem uma raiz, ela tem uma construção, né? A sociedade civil brasileira é uma sociedade civil que tem uma potência organizativa enorme. Então, acho que as coisas não serão fáceis, mas não estamos completamente à deriva do ponto de vista da sociedade civil, né? Haverá, sim, reação. Eu acho que tem a ideia de constituição de uma frente ampla democrática é favorável a essa expectativa que eu estou lançando aqui de algum grau de resistência, né? Dentro desse contexto, a ideia de desenvolvimento sustentável seria uma modalidade de composição entre o furor de crescimento do sistema capitalista e a necessidade de manutenção de determinados princípios de defesa do meio ambiente, que acabou se tornando, se revelando um fracasso, ou ainda é válida a ideia de desenvolvimento sustentável? Eu acho que desenvolvimento sustentável, de novo, né, dentro do capitalismo, você precisa considerar que tudo no capitalismo deve ser transformado em mercadoria, inclusive os problemas ambientais. Então, um problema ambiental pode se desenvolver uma determinada tecnologia para dirimir aquele problema, e essa tecnologia virou um negócio e auferiu-se muito retorno, né? Então, de um lado, você criou, pelo desenvolvimento tecnológico, uma enorme possibilidade de utilizar determinados materiais que causam um impacto ambiental muito negativo e, em contrapartida, você vê alguns outras iniciativas no sentido de dirimir esses impactos, e isso gera negócio. Agora, até onde isso pode ir é uma grande indefinição. Quer dizer, o planeta está sofrendo e dentro desse sofrimento, as populações mais vulneráveis são as que estão pagando a maior parcela desse desarrazoado processo de crescimento econômico. Evanildo, é possível falar hoje ainda de desenvolvimento sustentável? Na verdade, é possível falar hoje ainda de desenvolvimento? Então, a ideia de desenvolvimento é uma armadilha, né? Evidentemente que quando se pergunta desenvolvimento, tem que se perguntar para quem, como, né? Então, essas perguntas básicas remetem a uma revisão desse paradigma, né?
é evidente que os limites para a ideia de desenvolvimento sustentável já estão dados pela própria história recente de vários lugares do mundo. O Brasil não está fora disso. Vamos olhar para a Amazônia para ter uma ideia. A gente tem uma reflexão, a gente faz uma reflexão bastante inicial em torno da ideia de transição, para fugir um pouco dessa armadilha do debate sobre desenvolvimento, né? Então, exatamente buscar um diálogo sobre experiências concretas no território que sugerem uma ideia de transição ao desenvolvimento. Por isso que é uma armadilha, né? Porque a gente está sempre se remetendo a essa ideia, né? De crescimento, de progresso, etc. Então, a ideia de transição, por exemplo, nas experiências agroecológicas, né? Elas são coisas concretas que transitam de um modelo de produção agrícola em direção a outro. Então, aí tem uma possibilidade, né? Por exemplo, o mundo sindical já discute a ideia da transição justa, né? Diante da impossibilidade do mercado de trabalho absorver um profissional via CLT ou sei lá o quê, né? Cresce a informalidade no mundo. Então, o debate sobre transição justa entra um pouco aí. Então, eu acho que a ideia de desenvolvimento sustentável, por ser tão polissêmica, né? Quer dizer, sustentável cabe tudo aí, ela já está, de certa forma, questionada, né? Pelas experiências nos territórios, e as pessoas estão buscando um pouco mais da prática, das coisas concretas, né? Do modo como assegura a biodiversidade, com coisas muito, muito claras, né? E isso eu acho que é mais palatável, né? Partir um pouco dessas práticas ajuda a entender para onde a gente vai. Ana, eu queria falar um pouco sobre a nossa conjuntura, a conjuntura regional, né? Do Norte e Nordeste. Depois de 14 anos de experiências do governo PT, nós assistimos a vários megaprojetos que foram responsáveis diretamente por impactos nas comunidades locais. Estou pensando aqui em Belo Monte, estou pensando nas obras da Copa, na construção das arenas para a Copa, nas cidades da Copa, como foi o nosso caso aqui. Estou pensando nas obras do Porto de Suape, na transposição do Rio São Francisco. Como é que você avalia o caráter desses projetos durante os 14 anos de governo do PT e o que pode acontecer nos próximos 4 anos? Será que a radicalização desses impactos a partir de novos projetos de desenvolvimento regional, com uma dificuldade ou uma interdição do diálogo com movimentos sociais, com populações organizadas dessas regiões? Esse é um tema, no meu entender, bem complexo, Mondaini, porque, veja só, eu fico imaginando, num período de 4 anos, foram 14, mas tudo começou com 4, né? Então, o que é possível você fazer em 4 anos? Eu imagino que todo governante se defronta com essa questão. Se é um governante que tem algum compromisso com essa melhor distribuição, algumas questões têm que ser consideradas, né? E distribuição que diga respeito não apenas à melhor distribuição entre as pessoas, mas também entre as regiões. Nordeste e Norte do Brasil, mas especialmente Nordeste, é uma região historicamente menos desenvolvida, mais atrasada, as piores taxas de educação, né, de escolaridade, de acesso à saúde e também de dinamismo econômico, né? Então, você tem, assim, um compromisso daquele governante em tentar diminuir um pouco as diferenças. E, em pouco tempo, você pode utilizar determinados outros objetivos de governo, no sentido de espacializar esses objetivos. Investimentos, por exemplo, nessa questão das refinarias. O Brasil precisava aumentar o refino interno. Ao invés de colocar tudo lá nas regiões onde o mercado já estava bem consolidado e demandando, não, vamos colocar uma aqui, outra lá no Maranhão, outra no Ceará, que era o projeto inicial.
essa é uma forma de você tentar reduzir a disparidade. Agora, tudo tendo que ser feito muito rapidamente, muitas coisas são sacrificadas. Que coisas? Por exemplo, alguns modos de vida, né, de grupos sociais que não estão envolvidos com as necessidades mais imediatas que esses grandes projetos vão realizar e que vão ser afetados intensamente, não só na sua propriedade, podendo, no caso de Belo Monte, né, podendo ser transferidos para outros lugares, mas o seu próprio modo de vida se torna ameaçado. Né? Então, essa é uma questão fundamental que esses governos precisariam enfrentar. Você não pode justificar a qualquer preço, né, o progresso econômico, que precisa de infraestrutura, que precisa de dinamismo econômico, de criar emprego, etc., etc., sem levar em conta os impactos que ele gera. Então, a gente introjeta muito que as relações que a gente trava numa sociedade urbana, moderna, né, contemporânea, que são relações muito mediadas por consumo, por moeda, riqueza, prosperidade, né? Esses conceitos, esses valores, não são valores compartilhados por todos os grupos sociais de uma população de um país tão grande como o Brasil. E o fato dessas pessoas não serem trazidas para a luz, né, para se debater como resolver o problema da infraestrutura sem isso significar o extermínio desses grupos e de seus modos de vida, esse é um problema que a sociedade brasileira deveria enfrentar. Pensando nas experiências históricas recentes do Brasil, mas também experiências históricas de outros países do que antes se chamava de terceiro mundo, mas que hoje poderia ser chamado do sul do mundo. É possível pensar em projetos de desenvolvimento que contem com a participação das populações diretamente envolvidas, mas também da nação como um todo? A participação é uma variável que está em crise no mundo inteiro, né? De modo geral, né? Mesmo sociedades ditas mais modernas têm fechado muito os espaços de participação, né? E isso nos remete a uma pergunta por quê, né? Então, muito provavelmente porque os modos de regulação público-privado estão todos sofrendo aí com algum grau de normatização. Mas tem experiências, se não exatamente de desenvolvimento, mas experiências de trocas, de processos de construção de políticas. O Brasil mesmo, nesses últimos anos, a sociedade civil brasileira ajudou a construir e a controlar, de certa forma, muitas políticas. Infelizmente, elas estão aí bem ameaçadas. Existem experiências em vários lugares do mundo que podem ser retomadas, né? Mas o que a gente tem observado é uma dificuldade mesmo da sociedade civil se mover em relação àquele ideário da participação, né? Aquilo que a gente ajudou a construir, exatamente porque tem um processo de presença mais ousada, digamos assim, do mercado, né, do capital sobre as gestões públicas. Então, isso diz muito do que pode ser o futuro. Mas acredito que a sociedade civil global está atenta a construir contrapontos e certamente esses contrapontos serão construídos não só em relação à questão democrática, como também em relação à questão econômica. Pelo menos eu acredito que tem processos em curso no mundo inteiro. Ana, Evanildo acabou de falar do papel da sociedade civil dentro da necessária participação popular dentro desses processos de elaboração de projetos de desenvolvimento, mas também da própria realização desses projetos. O que a universidade pública brasileira pode ajudar? Qual pode ser a grande contribuição da universidade pública, particularmente as universidades públicas federais, dentro desse projeto de democratização do desenvolvimento ou de aplicação de processos, implementação de processos de desenvolvimento respeitando os direitos humanos? Eu acho que pode ajudar muito. Primeiro porque nós formamos as pessoas, né, profissionais. Então, trazer para o campo da formação, da sala de aula, do debate dentro da sala de aula,
o conjunto de interesses, contradições, né, que envolvem o progresso, por exemplo, né, que envolve a ideia de desenvolvimento, em qualquer que seja o campo disciplinar, é parte intrínseca da universidade. Mas a gente pode fazer muito mais do que isso, e vem fazendo, na verdade. Veja, programas de pós-graduação, seja mestrado, doutorado, mesmo iniciação científica no nível de graduação, até mesmo temas trazidos para trabalhos de conclusão de disciplina, de curso, problemas da vida real que podem ser tratados pelos estudantes e dali você gerar algum conhecimento que seja útil para uma determinada comunidade que esteja vivendo aquele problema, é uma contribuição muito relevante que Darcy Ribeiro já vinha falando desde muito tempo atrás, né, quando ele falava da ideia da universidade necessária. Né, e é justamente nesses lugares onde a universidade, onde a sociedade é menos desenvolvida, com uma presença muito maior de uma população mais pobre, mais vulnerável, é onde a universidade mais se torna necessária. Né? Então, o nosso desafio como docentes, de uma forma geral, mas docentes especialmente de universidade pública, trazer mais problemas da vida real para dentro da sala de aula e problemas que envolvam a maioria da população, porque é muito mais fácil você trazer problemas de um grupo muito pequeno da sociedade, né? Então, você tem, sim, muitos problemas reais ligados a determinadas atividades empresariais, isso é muito mais fácil você resolver. Mas focando apenas isso, você está focando um grupo muito pequeno da sociedade. A sociedade é muito maior do que isso, né? Então, abrir os olhos para uma população mais ampla do que essas, que são as que normalmente se dirigem à universidade em busca de conhecimento, em busca de apoio, né? E se abrir, portanto, para essas outras demandas. E ao nos abrirmos para essas outras demandas, na verdade, a gente vai construindo muito mais conhecimento. O campo de pesquisa vai se ampliando e a gente vai tendo, portanto, muito maior conhecimento sobre a nossa realidade, né? Ao invés de simplesmente importar valores e conhecimentos trazidos da observação de outras realidades. Nós precisamos mostrar como, quanto mais gente voltada para ler o mundo que está à nossa volta estivermos, a gente vai ter muito mais criatividade envolvida na solução de problemas que são problemas da nossa população, da nossa vida concreta.